15 de setembro de 1953, Base Aérea de Belém, Pará. O vapor subia da pista de concreto ainda úmida da chuva da madrugada. Eram 6 horas da manhã, quando o capitão Ernesto Barreto ajustou os últimos instrumentos do cockpit do Douglas C-47, uma aeronave robusta que já havia cruzado os céus amazônicos dezenas de vezes. O cheiro de combustível de aviação misturava-se com a umidade tropical que envolvia toda a base militar, criando aquele aroma característico que todo piloto conhecia bem. Barreto, aos 34 anos, era considerado um dos melhores aviadores da Força Aérea Brasileira. Seus cabelos escuros, sempre bem penteados, contrastavam com os olhos claros que demonstravam a serenidade de quem dominava os céus. Naquela manhã, vestia o uniforme impecavelmente passado, as insígnias de capitão brilhando sob a luz fraca que começava a romper o horizonte amazônico. Ao seu lado, o tenente Luiz Azevedo conferia os mapas de navegação pela última vez. Azevedo, jovem de apenas 26 anos, havia se formado na academia 2 anos antes e considerava um privilégio voar ao lado de Barreto. Seus dedos percorriam as rotas traçadas a lápis sobre o papel amarelado, calculando distâncias e pontos de referência sobre uma região onde rios serpenteavam como veias de um organismo vivo. Capitão, a rota está confirmada, disse Azevedo, dobrando cuidadosamente o mapa. Sobrevoaremos o rio Tapajós até a confluência com o Amazonas. Depois seguimos para o território do Acre, missão de patrulhamento e reconhecimento. Barreto assentiu enquanto testava os controles. A missão era rotineira, mas a Amazônia nunca permitia que nada fosse considerado simples. Territórios inexplorados, condições climáticas imprevisíveis e a vastidão verde que se estendia além do horizonte transformavam qualquer voo numa operação que exigia respeito e preparação. No compartimento de rádio, o sargento Sérgio Amaral ajustava os últimos detalhes de seu equipamento. Amaral, um homem de 40 anos com bigode espesso e mãos calejadas pela manipulação constante dos equipamentos, era conhecido por sua precisão nas comunicações. Filho de imigrantes italianos, havia encontrado na Força Aérea uma segunda família e orgulhava-se de nunca ter perdido uma transmissão importante. Teste de rádio, Torre de Belém. A voz de Amaral ecoou clara e nítida pelo fone de ouvido. Douglas C-47, prefixo FAB 218, solicitando autorização para decolagem. FAB 218, Torre de Belém. Autorização concedida, vento calmo, visibilidade boa. Tenha um bom voo, pessoal. As hélices do Douglas começaram a girar com o rugido característico que fazia vibrar todo o chassi da aeronave. Barreto sentiu aquela familiaridade reconfortante, o motor respondendo perfeitamente, os comandos firmes em suas mãos. Eram 6h15 da manhã, quando o avião ganhou velocidade pela pista e se elevou sobre a copa das árvores que cercavam a base. Lá embaixo, Helena Costa observava da janela de sua casa na Vila Militar. Esposa do capitão Barreto há 8 anos, ela havia se acostumado com as partidas matinais, mas nunca com a ansiedade que as acompanhava. Seus dedos apertaram a cortina de algodão enquanto via o ponto metálico desaparecer na imensidão azul esverdeada do céu amazônico. Helena, uma mulher de 31 anos com cabelos castanhos presos em coque e olhos que carregavam a doçura típica das mulheres paraenses, mantinha a rotina de sempre: preparar o café, organizar a casa e aguardar o retorno do marido, que geralmente acontecia ao entardecer. Naquele dia, como em muitos outros, ela não imaginava que estava presenciando uma partida que se tornaria definitiva. O C-47 voou durante 2 horas, sem qualquer intercorrência. A paisagem abaixo era um tapete infinito de verde esmeralda, cortado por rios que brilhavam como fitas de prata sob o sol tropical. Barreto e Azevedo alternavam-se nos controles, enquanto Amaral mantinha contato regular com a base, relatando posição e condições meteorológicas. Torre de Belém. Aqui, FAB 218. A voz de Amaral soou às 8h47 da manhã. Posição atual: 60 milhas a sudoeste da base, sobre o rio Tapajós. Altitude: 8.000 pés. Combustível normal, tripulação bem. Tudo dentro do programado. Recebido, FAB 2008. Mantenham contato a cada 15 minutos.
foram as últimas palavras oficialmente registradas da aeronave. Às 9h02, quando deveria ocorrer a próxima transmissão, apenas o silêncio ocupou as ondas do rádio. Na torre de controle de Belém, o operador tentou estabelecer contato por 5 minutos antes de acionar o protocolo de emergência. FAB 2108, responda. Torre de Belém, chamando FAB 2108. O eco eletrônico da tentativa de comunicação se perdeu no vazio. Em algum lugar da vastidão amazônica, 3 homens e sua aeronave haviam se tornado parte do maior mistério da aviação militar brasileira daquela década. A primeira reação foi de cautela controlada. Na base aérea de Belém, o comandante Miguel Santos reuniu imediatamente sua equipe de operações. Santos, um homem de 50 anos com têmporas grisalhas e postura militar impecável, havia vivido tempo suficiente para saber que o silêncio do rádio sobre a Amazônia raramente trazia boas notícias. "Quantos minutos sem contato?" perguntou Santos, consultando seu relógio de pulso. 17 minutos, meu senhor", respondeu o operador de torre, um jovem sargento cuja voz tremia ligeiramente. "Última posição reportada: Rio Tapajós, altitude 8.000 pés. Santos conhecia bem o capitão Barreto. Havia voado com ele durante a Segunda Guerra, quando ambos integravam o contingente brasileiro enviado à Itália. Barreto era meticuloso, experiente, não o tipo de piloto que cometeria erros básicos ou negligenciaria procedimentos de segurança. Em menos de 1 hora, 2 aeronaves de busca decolaram da base. O tenente-coronel André Macedo assumiu o comando da operação, sobrevoando a rota planejada pelo C-47 desaparecido. Do alto, a floresta amazônica revelava sua face mais intimidadora, um manto verde e denso que poderia engolir uma aeronave inteira sem deixar vestígios visíveis da superfície. "Não vejo nada anormal", reportou Macedo pelo rádio após 3 horas de busca intensiva. "A cobertura vegetal é muito densa. Se houve uma queda, os destroços podem estar completamente escondidos pela copa das árvores." Enquanto isso, na Vila Militar, Helena Costa recebia a visita do capelão da base, Padre Antônio Mendes. O religioso, um homem bondoso de meia-idade, havia sido incumbido da delicada missão de informar as famílias sobre o desaparecimento, sem causar pânico desnecessário. "Minha filha", disse Padre Antônio, segurando suavemente as mãos de Helena. "Houve uma interrupção no contato com a aeronave do seu marido, mas não devemos nos desesperar. Pode ser apenas um problema técnico no rádio." Helena sentiu o mundo vacilar. Seus olhos, normalmente tão serenos, encheram-se de lágrimas contidas. Ela conhecia os riscos da profissão do marido, mas sempre acreditara que a experiência de Ernesto seria suficiente para trazê-lo de volta para casa. Eles estão procurando?" perguntou Helena, a voz embargada. "Sim, minha filha. 2 aeronaves já estão na região e mais equipes serão enviadas se necessário." A notícia do desaparecimento se espalhou rapidamente pela pequena comunidade militar. Outros pilotos, mecânicos e suas famílias se uniram numa corrente silenciosa de apoio e esperança. Era assim que funcionava aquela comunidade isolada no coração da Amazônia. Nos momentos difíceis, todos se tornavam uma família só. Por 5 dias consecutivos, as buscas aéreas se intensificaram. Aeronaves da FAB sobrevoaram milhares de quilômetros quadrados de floresta, seguindo cada rio, cada clareira, cada possível local onde os destroços poderiam ter caído. Equipes terrestres foram organizadas, mas a imensidão da região e a dificuldade de acesso tornavam a busca uma tarefa quase impossível. Fernando Tavares, correspondente do jornal A Província do Pará, chegou à base militar no 3º dia de buscas. Tavares, um jornalista experiente de 38 anos, havia coberto diversos casos de aviação e compreendia a gravidade da situação. Seus cabelos pretos sempre desalinhados e sua caderneta de anotações constante se tornaram presença familiar na base. "Comandante Santos", disse Tavares, durante uma entrevista improvisada, "qual a hipótese mais provável para o desaparecimento?" Santos hesitou antes de responder. Como militar, estava acostumado à objetividade, mas como ser humano, sentia o peso da responsabilidade sobre os 3 homens perdidos na floresta. "Podem ser várias causas", respondeu cuidadosamente.
falha mecânica, condições meteorológicas adversas ou problemas de navegação. A Amazônia é um território que não perdoa erros, mesmo pequenos. Tavares anotou cada palavra, mas percebia que havia algo mais. A tensão na base era palpável, e alguns oficiais demonstravam um nervosismo que ia além da preocupação normal com companheiros perdidos. Havia segredos que não estavam sendo revelados à imprensa. Na segunda semana, as buscas oficiais foram reduzidas. A realidade cruel da situação começou a se impor. Sem pistas concretas, sem destroços visíveis, sem sinais de sobrevivência, as chances de encontrar a tripulação viva se tornavam praticamente nulas. O C-47 e seus 3 ocupantes haviam sido engolidos pela vastidão verde da Amazônia. Helena Costa enfrentou os dias mais difíceis de sua vida. Amigos e vizinhos ofereciam apoio constante, mas nada conseguia preencher o vazio deixado pela incerteza. Não havia corpo para enterrar, não havia explicação para aceitar. Apenas o silêncio angustiante de uma despedida que nunca acontecera. Ele pode estar ferido em algum lugar, dizia Helena para Padre Antônio, durante uma de suas visitas semanais. Talvez sem condições de sinalizar, mas vivo. Ernesto é forte, é experiente. O sacerdote ouvia com paciência infinita, oferecendo palavras de conforto que ele próprio às vezes duvidava. A fé era tudo o que restava naqueles momentos, mas até mesmo a fé precisava de sustentação diante do mistério impenetrável que havia engolido 3 vidas. Os meses se transformaram em anos. Helena Costa nunca se casou novamente. Guardou as fotografias, as condecorações e as memórias de Ernesto como tesouros sagrados, alimentando silenciosamente a esperança de que um dia a verdade sobre aquele 23 de setembro de 1953 viesse à luz. Fernando Tavares continuou investigando o caso esporadicamente, mas outras notícias ocuparam as primeiras páginas dos jornais. O desaparecimento do C-47 da FAB se tornou mais uma história arquivada nos gabinetes militares, mais um mistério sem solução que a Amazônia guardaria em seu coração verde e impenetrável. 17 de agosto de 2000, região do Rio Xingu, interior do Amazonas. Paulo Mendes enxugou o suor da testa com as costas da mão suja de terra. O calor da tarde amazônica tornava qualquer trabalho uma batalha contra os elementos. Aos 45 anos, Paulo havia passado mais da metade da vida trabalhando na abertura de estradas e no desmatamento para a expansão agrícola, uma atividade que, naqueles anos, ainda era vista como sinônimo de progresso e desenvolvimento regional. Naquele dia, sua equipe havia sido contratada para limpar uma área de 200 hectares em uma região remota, a cerca de 300 quilômetros de Altamira. O terreno era particularmente difícil, com árvores centenárias cujas raízes se entrelaçavam como uma rede subterrânea complexa. O ronco das motosserras ecoava pela floresta, interrompido apenas pelo canto distante de pássaros e pelo ruído ocasional de galhos se partindo. Paulo, venha ver isso aqui, gritou Joaquim Silva, um dos operadores de máquina, apontando para uma depressão no solo onde sua escavadeira havia tropeçado em algo sólido. Paulo caminhou até o local, pisando cuidadosamente entre as raízes expostas e os galhos caídos. O que viu o fez parar imediatamente. Emergindo da terra escura e úmida, havia uma estrutura metálica corroída, mas claramente artificial. Não era pedra, não era madeira. Era algo que definitivamente não pertencia àquela floresta. Para as máquinas, ordenou Paulo, levantando a mão. O silêncio súbito após o cessar dos motores criou uma atmosfera quase mística no local. Aproximando-se mais da descoberta, Paulo percebeu que se tratava de um pedaço de fuselagem de aeronave. O metal estava verde de oxidação, coberto por décadas de umidade e crescimento vegetal, mas ainda assim preservado o suficiente para ser identificável. Suas mãos trêmulas tocaram a superfície fria, sentindo as rebites e as linhas estruturais que só poderiam pertencer a um avião. Meu Deus! Murmurou Joaquim, que havia se aproximado. Isso é de um avião. Paulo assentiu lentamente. Em mais de 20 anos trabalhando na floresta, havia encontrado muitas coisas estranhas. Ossos de animais pré-históricos, objetos indígenas antigos, até mesmo destroços de embarcações. Mas nunca uma aeronave.
A descoberta o deixou simultaneamente fascinado e perturbado. Continuem cavando, mas com cuidado, instruiu Paulo. Pode haver mais peças enterradas. Durante as horas seguintes, a equipe trabalhou meticulosamente, removendo terra e vegetação ao redor do primeiro fragmento. Aos poucos, mais peças emergiram. Um pedaço da asa, destroços do motor, fragmentos do trem de pouso. Era como uma escavação arqueológica, revelando camada por camada os vestígios de uma tragédia esquecida. A descoberta mais impactante veio quando Joaquim encontrou uma mochila de lona, surpreendentemente bem preservada, devido ao ambiente úmido e à proteção oferecida pelos detritos metálicos. Dentro da mochila, Paulo encontrou documentos de voo parcialmente legíveis, mapas de navegação e, mais chocante ainda, uma carteira de identidade militar. Capitão Ernesto Barreto, leu Paulo em voz alta, squinting para decifrar as letras desbotadas. Força Aérea Brasileira. Joaquim se aproximou para ver melhor. A fotografia na carteira, embora manchada pelo tempo, ainda mostrava o rosto de um homem jovem, sério, com o uniforme impecável da FAB. Era como se uma janela para o passado tivesse se aberto diante deles. Olha aqui, disse Joaquim, apontando para outros objetos espalhados pelo local. Tem mais uniforme, óculos de aviador, até mesmo uns instrumentos do avião. Paulo examinou cada item com o cuidado de quem manipula relíquias históricas. Entre os destroços, encontrou uma bússola militar ainda funcional, pedaços de um rádio de bordo e, mais emocionante ainda, um logbook de voo com várias páginas preenchidas com a caligrafia cuidadosa de um piloto profissional. As últimas anotações no logbook eram datadas de setembro de 1953. A descoberta começava a formar um quebra-cabeça temporal que atravessava quase 5 décadas. Precisamos comunicar isso às autoridades, disse Paulo, guardando cuidadosamente os objetos mais importantes. Esse avião desapareceu há 47 anos. Com certeza tem família procurando. Naquela noite, na pequena cidade de Altamira, Paulo telefonou para a Polícia Federal e para a base aérea mais próxima. A notícia da descoberta se espalhou rapidamente pelos canais oficiais, chegando finalmente aos gabinetes de Brasília, onde funcionários da aeronáutica começaram a consultar arquivos quase esquecidos. Em Belém, Fernando Tavares, agora com 85 anos e aposentado da carreira jornalística, recebeu um telefonema de um ex-colega da redação. Fernando, lembra daquele caso do avião da FAB que você cobriu nos anos 50? Encontraram os destroços na floresta. O jornalista aposentado sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Depois de quase meio século, o mistério que havia assombrado sua carreira finalmente ganhava um novo capítulo. Helena Costa, agora viúva oficial aos 78 anos, recebeu a visita de um oficial da aeronáutica em sua casa simples em Belém. O mesmo padre Antônio, agora muito idoso, a acompanhou durante a conversa difícil. Senhora Costa, disse o oficial, removendo respeitosamente seu cap, encontramos os destroços da aeronave de seu esposo. Depois de todos estes anos, finalmente sabemos onde o capitão Barreto está. Helena permaneceu em silêncio por longos minutos, as lágrimas correndo livre pelas rugas que o tempo havia desenhado em seu rosto. Era o fim de uma espera de 47 anos, mas também o início de uma nova fase de luto e, talvez, de compreensão. Eles sofreram? Perguntou Helena com a voz embargada. Pelas evidências iniciais, a queda foi instantânea, respondeu o oficial. Não houve sofrimento. Era uma resposta parcial, uma consolação limitada, mas depois de quase 5 décadas de incerteza, qualquer informação concreta parecia um presente precioso. A investigação oficial dos destroços começou 3 dias após a descoberta de Paulo Mendes. Uma equipe multidisciplinar composta por especialistas da aeronáutica, peritos da Polícia Federal e arqueólogos forenses foi enviada ao local remoto no interior do Amazonas. O trabalho de escavação e análise revelaria não apenas as circunstâncias da queda, mas também segredos que haviam sido enterrados junto com a aeronave. O coronel Roberto Farias, especialista em investigação de acidentes aéreos, assumiu o comando da operação. Farias, um homem meticuloso de 52 anos, havia investigado dezenas de casos similares ao longo de sua carreira,
mas nunca um com tanto tempo decorrido entre o acidente e a descoberta. O estado de conservação é surpreendente, comentou Farias, examinando os destroços principais. A umidade amazônica e a cobertura vegetal funcionaram como uma espécie de proteção natural. Vamos conseguir muitas informações. Durante 2 semanas, a equipe trabalhou incansavelmente no local da queda. Os destroços foram cuidadosamente mapeados, fotografados e catalogados. Cada peça contava parte da história final do Douglas C-47 que havia desaparecido naquela manhã de setembro de 1953. A primeira revelação importante veio da análise da estrutura da aeronave. O padrão de fragmentação e a distribuição dos destroços indicavam que o avião havia se chocado contra o solo em ângulo acentuado, a alta velocidade. Não havia sinais de explosão ou fogo antes do impacto, descartando hipóteses de sabotagem ou falha catastrófica dos motores. Por aqui, disse o sargento técnico Marcos Pereira, apontando para os instrumentos de navegação recuperados. Os altímetros e bússolas estavam funcionando normalmente. Não foi erro de navegação. Mais intrigante ainda foi a descoberta do rádio de bordo. Apesar dos danos causados pelo impacto e pelo tempo, os técnicos conseguiram recuperar partes do equipamento que indicavam funcionamento normal até o momento do acidente. A interrupção das comunicações não havia sido causada por falha técnica. A análise meteorológica dos arquivos de 1953 trouxe a primeira pista real sobre as causas do desaparecimento. Dr. Carlos Mendoza, meteorologista especialista em clima amazônico, foi chamado para consultar os registros históricos daquele período. Vejam isso, disse Dr. Mendoza, apontando para gráficos e mapas meteorológicos da época. No dia 23 de setembro de 1953, uma frente de tempestade severa se formou rapidamente sobre o rio Tapajós, exatamente na região onde o avião perdeu contato. Os registros indicavam a formação súbita de uma célula de tempestade com ventos de até 150 km por hora, chuva intensa e severa turbulência, condições meteorológicas que poderiam facilmente derrubar uma aeronave da época, mesmo pilotada por aviadores experientes. Tempestades amazônicas podem se formar em questão de minutos, explicou o Dr. Mendoza. Em 1953, os recursos de previsão meteorológica eram muito limitados. É provável que a tripulação tenha sido surpreendida por condições climáticas extremas, mas a descoberta mais emocionante aguardava nos objetos pessoais recuperados dos destroços. Entre os pertences do sargento Sérgio Amaral, os investigadores encontraram um caderno de anotações pessoais, parcialmente preservado dentro de uma sacola impermeável. As últimas páginas do caderno continham anotações feitas durante o próprio voo fatídico. Com caligrafia cuidadosa, Amaral havia registrado observações sobre as condições de voo, a paisagem vista de cima e até mesmo comentários descontraídos sobre a conversa entre os tripulantes. 8h30. Tempo bom. Visibilidade excelente. Capitão Barreto comentou sobre a beleza da floresta vista de cima. Tenente Azevedo brincou que deveria ter trazido uma câmera fotográfica. 8h45. Nuvens começando a se formar no horizonte sul. Capitão alterou ligeiramente a rota para evitar possível chuva. 8h50. Ventos ficando mais fortes. Turbulência leve. Capitão pediu para eu verificar o contato com a base. A última anotação estava incompleta, interrompida abruptamente. 8h52. Tempestade à frente mais forte que o esperado. Capitão decidiu. A frase nunca foi terminada. Era como se a história houvesse sido congelada no momento exato em que o drama se desenrolava no cockpit da aeronave. Fernando Tavares, apesar da idade avançada, fez questão de acompanhar as descobertas finais da investigação. O jornalista aposentado, que havia dedicado décadas questionando-se sobre o destino daqueles 3 homens, finalmente podia fechar o círculo da história. É reconfortante saber que não houve negligência ou erro humano, comentou Tavares, folheando cuidadosamente o caderno de Amaral. Eles fizeram tudo certo, mas a natureza foi mais forte. As análises forenses confirmaram que os 3 tripulantes morreram instantaneamente no impacto. O capitão Ernesto Barreto, o tenente Luiz Azevedo e o sargento Sérgio Amaral
foram encontrados em suas posições de trabalho, indicando que continuaram tentando controlar a aeronave até o último segundo. Helena Costa, acompanhada por parentes e pelo idoso padre Antônio, visitou o local da descoberta 3 meses após as investigações. A viagem até a região remota foi difícil para uma mulher de sua idade, mas ela fez questão de conhecer o lugar onde seu marido havia passado os últimos 47 anos. Agora ele pode descansar em paz, disse Helena, colocando flores sobre o local onde haviam sido encontrados os destroços. E eu também. O relatório oficial da investigação concluiu que o Douglas C-47 da Força Aérea Brasileira, prefixo FAB 2108, foi vítima de condições meteorológicas extremas que se desenvolveram rapidamente sobre a floresta amazônica. A tripulação, composta por aviadores experientes e competentes, fez tudo o que estava ao seu alcance para salvar a aeronave, mas as forças da natureza se mostraram irresistíveis. Paulo Mendes, o trabalhador rural que descobriu os destroços, recebeu uma homenagem oficial da aeronáutica por sua contribuição para o encerramento de um dos maiores mistérios da aviação militar brasileira. Para ele, a descoberta significava mais do que reconhecimento. Era a sensação de ter devolvido dignidade a 3 homens que serviram seu país até o último momento. Os destroços do C-47 foram recuperados e transportados para um museu da aviação em Brasília, onde hoje servem como memorial aos tripulantes que perderam a vida naquela manhã distante de setembro de 1953. Uma placa de bronze registra seus nomes e lembra que, mesmo nas profundezas da floresta amazônica, os heróis nunca são verdadeiramente esquecidos. A história do avião da FAB, que desapareceu em 1953 e foi encontrado 47 anos depois, tornou-se mais do que um caso resolvido. Tornou-se um símbolo da perseverança humana, da força das famílias que nunca desistem e do poder da natureza que, ao mesmo tempo em que cobra seu preço, também preserva a memória daqueles que ousaram desafiar seus domínios. 47 anos depois, o silêncio finalmente havia sido quebrado. A floresta amazônica havia devolvido seus segredos, permitindo que 3 almas corajosas encontrassem finalmente o descanso que mereciam.